do amor romântico, do casaram-se e foram felizes para sempre. Esses mitos, esse mito especificamente em relação ao amor romântico no casamento e que o casamento gera felicidade, provém dos chamados contos de fadas, que já estão aí na humanidade há 300, 400 anos. Muitos deles vêm, inclusive alguns de mais tempo, que criaram esse mito de que o casamento gera felicidade. E em pleno século XXI, nós temos muita gente ainda focada no mito do príncipe encantado e da princesa encantada. Um dia eu vou encontrar um príncipe encantado, vou me casar com ele e vou viver feliz para sempre. O príncipe, o homem, ele sonha em encontrar uma princesa encantada e vão viver felizes para sempre. Na última página dos contos de fadas, de vários dos contos de fadas, está exatamente essa frase: e casaram-se e foram felizes para sempre. Então, esse mito dos contos de fadas é um mito que nós trazemos da infância e que eles são reproduzidos nas novelas de televisão, nos filmes de hollywoodianos, os filmes românticos. Eles são reproduzidos à exaustão, reforçando a mitificação do amor romântico no casamento. Como que funciona na prática essa questão do mito em relação ao casamento? O conto de fadas, a narrativa é a seguinte: a princesinha estava passeando pela floresta, e ela encontra um sapo, um baita de um sapo horroroso, e segundo a narrativa do conto de fadas, ela olha para aquele sapo e ela tem uma intuição, não se sabe de onde que veio, que aquele sapo não é um sapo, ele é um príncipe que foi encantado pela bruxa malvada, e que se ela der um beijo na boca do sapo, o sapo vai virar um príncipe maravilhoso, ela vai casar com ele, vai viver feliz para sempre. E assim ela vai lá, dá um beijo na boca do sapo, o sapo se transforma num príncipe belíssimo, e ela se casa com ele, e eles vivem felizes para sempre. A narrativa masculina é que o príncipe está passeando pela floresta também, encontra numa casa lá toda horrorosa, uma bruxa horrorosa, de chapelão, de nariz, nariguda, com verruga no nariz e tudo, aquela mulher horrível, própria dos contos de fadas, é chamada das bruxas dos contos de fadas. Um chapelão preto, a roupa preta e tudo mais. E o príncipe também, vencendo o seu asco, ele tem uma intuição que aquela bruxa não é bruxa, é uma princesa que foi encantada pela bruxa malvada e se transformou naquela bruxa horrorosa. Aí, vencendo o asco, ele dá um beijo na bruxa e a bruxa vira uma linda princesa, e eles se casam e vivem felizes para sempre. Se nós utilizarmos o príncipe encantado e a princesa encantados como analogia, como um símbolo de perfeição, então o que acontece na prática com muitos rapazes, com muitas moças que sonham em casar com seus príncipes e princesas encantados? Haja vistas as cerimônias de casamento, a indústria que tem nos casamentos, a maioria ainda se casa como se fossem verdadeiros príncipes com muito dinheiro, às vezes pagam a prestação, aquela festa enorme que é uma festa digna de um príncipe e de uma princesa. E o que acontece? Na prática, na vida real, ele casa com uma princesa, ela casa com um príncipe, só que na vida real o príncipe se transforma gradualmente num baita de um sapo e a princesa se transforma numa baita da bruxa. Por quê? Porque essa ideia romântica de casar com uma pessoa idealizada,
maravilhosa, não passa de uma fantasia, é um mito infantil. É um mito infantil que gerou esse amor romântico de que o casamento vai trazer felicidade. Um dia eu vou casar com alguém que vai me fazer feliz. É assim que as pessoas falam. Um dia eu vou me casar com uma pessoa que vai me fazer feliz. Então, é o casamento, é aquela pessoa idealizada que a felicidade vai depender dela. E isso é algo tão irreal, tão mitológico, tão mistificado. Por quê? Porque a felicidade é uma virtude conquista, uma virtude que nós chamamos na psicologia das virtudes de virtude ápice, que é uma conquista do ser por meio de muitos esforços. Não vem de uma cerimônia, de uma união, e ninguém tem o poder de nos fazer felizes. Nós podemos ter estímulos das outras pessoas para nós construirmos a felicidade. Nunca a felicidade vem de uma cerimônia, ou de um contrato, né? Porque o casamento, dentro de uma visão civil, ele é apenas um contrato que se celebra entre duas pessoas. A felicidade não tem como surgir de uma situação assim. Então, isso tudo é mito. É mito do chamado amor romântico, que não se sustenta a médio e longo prazo. Naquele estágio de paixão das pessoas que estão apaixonadas, as pessoas se enganam com esse mito, né? Dentro da visão da psicologia consciencial, é possível que nós melhoremos muito numa relação conjugal, que as pessoas vivam felizes numa relação conjugal. Sim, é possível, mas não como um processo mágico a partir de uma cerimônia que vai acontecer por meio de exercícios do casal para que convivam bem um com o outro, que exercitem cada vez mais o amor a si mesmo, o amor ao cônjuge, fazendo exercícios diários, continuados, perseverantes. Nós falamos sempre de esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados para desenvolver a virtude do amor, porque com base no mito do amor romântico, dá a impressão que o amor já vem pronto e acabado. Encontra lá o príncipe com a bruxa vira princesa, e pronto, o amor já está pronto e acabado, casam e vivem felizes para sempre. Nas novelas de televisão, a mesma coisa, casam-se e vivem felizes para sempre. Nos filmes de Hollywood também, os românticos, eles casam e vivem felizes para sempre, como se fosse uma coisa já acabada. Isso é mito, isso não se coaduna com a realidade. O processo verdadeiro é de esforços para amar a si mesmo e amar o cônjuge, fazendo exercícios de amor incondicional, de renúncia à pessoa ideal, que a pessoa ideal só existe na imaginação, a compaixão pelas limitações do outro. São 5 virtudes fundamentais para um casamento realmente amoroso, para uma relação harmoniosa na família. É o amor incondicional, a renúncia, a compaixão, a humildade, a mansidão. Então, a pessoa vai fazendo exercícios dessas virtudes, que não é fácil de exercitar, mas é perfeitamente possível. E é o exercício dessas virtudes que vai gerar a relação amorosa construída dia após dia, e não esse mito que não se sustenta. Se as pessoas buscam simplesmente alguém que vai fazê-la feliz pelo casamento, como um processo mágico que vai acontecer, como nos contos de fadas, ela vai se decepcionar muito
com o próprio casamento, com a relação conjugal, porque não se sustenta. Até hoje, em pleno século XXI, nós temos muita gente que ainda acredita nessa falácia, nessa mentira, desse mito que se criou de que o casamento traz felicidade, que nós vamos encontrar uma pessoa que vai nos fazer feliz. Se não houver uma disposição real de transformação desse mito em uma realidade que é construída dia após dia, temos aí a lei do esforço, a lei de evolução, a lei do trabalho, a própria lei de liberdade usada em fazer escolhas conscienciais, a lei de amor, uma série de leis que nós vamos ser convidados a cumprir na nossa consciência por meio do exercício de virtudes para que a relação não seja um mito infantil e seja uma relação de adultos que realmente tomam consciência dessa realidade e constrói, com base nessa autoconsciência, uma relação afetiva duradoura, uma relação afetiva construída com base em esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados.